texto de hoje está em Lucas 4, do 21 ao 29. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 21 ao 29. Assim diz a palavra do Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel nos tempos do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o único monte em que a cidade deles está edificada, para de lá o precipitarem. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, diante da tua palavra, Senhor, diga nessa noite, te pedimos que o Senhor venha dar a direção, nos falar conforme a tua vontade, Senhor, que o teu Espírito Santo venha direcionar a tua vontade em nossos corações, para que a semente possa cair em boa terra e produzir muitos frutos, que é o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Aqui no texto de Lucas 4, 29, nós vemos aqui um Deus grande e absoluto. Um Deus que não está submetido à vontade dos homens. Na Grécia Antiga, os pais ensinavam os filhos que eles tinham que adorar os seus deuses, porque os seus deuses dependiam disso para que sobrevivessem. Se não houvesse adoração de Deus, oferendas, sacrifícios e tudo mais, aquele Deus não iria subsistir. Ele morreria, ia perdendo as forças até morrer. E aqui, nessa parte que Jesus chega diante de Nazaré, que era a cidade que ele nasceu em Belém, mas José foi morar lá, ficou muitos anos, então Jesus cresceu naquela cidade. Então todos conheciam Jesus, é o filho do carpinteiro. Onde Jesus chegava, ele é o filho do carpinteiro. Então todo mundo conhecia Jesus, era, entre aspas, amigo, né? Então, tinha os seus privilégios. E ali, diante daquela palavra, Jesus chega para eles e diz: abre as escrituras no livro de Isaías, na parte que fala: conhecias todos os israelitas, aquela passagem que Jesus estava lendo para eles se referia exclusivamente ao Messias, ao Cristo, ao libertador de Israel. Então, Jesus
chega, lê aquela palavra, fecha o livro, todos ficam olhando para ele, igual estão olhando para mim aqui. Aí Jesus fala assim: hoje se cumpriu essa palavra. Jesus se declarou Cristo para eles. Não tinha feito isso em outros lugares, e ali pessoalmente para eles, que eram os amigos, irmãos. Jesus chega e fala para eles: eu sou Cristo. E ali todos ficaram espantados diante daquilo. Então ali nós vemos Jesus dizendo aos nazarenos: eu sou o Deus absoluto. Nós vemos aqui no versículo 21, onde Jesus disse: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Jesus se declara ali um Deus verdadeiro, onde a verdade é absoluta. Deus verdadeiro, onde a verdade é absoluta. Jesus, diante dos olhos de todos, diz a verdade absoluta. E eles se chocam com a verdade. Todo mundo esperando alguma coisa e se chocam com a verdade. Jesus já havia realizado muitos milagres longe de Nazaré, e agora visitando Nazaré, o povo acreditaram por ser amigos de Jesus. Jesus faria muitos milagres ali, que eles queriam ver, mas não era fé. O que eles tinham era curiosidade. Eles falaram: nós ouvimos falar que o filho de José, o filho do carpinteiro lá, está fazendo muitos milagres lá em Cafarnaum e tudo mais, e ele vai vir para cá. Está vindo, já está no caminho, o Senhor está falando aí o povo. Então vamos lá, vamos encher a sinagoga de pessoas para ser curado, como a gente vê. A gente quer ver. Jesus se revela diante deles ali, com Deus absoluto, para que ali operasse milagres, despertasse a fé. Porque Jesus só via curiosidades. Jesus olhava assim para todos e só via curiosidade. Não tinha fé. Por quê? Porque o povo foi ensinado de tal forma que era difícil acreditar que no meio deles sairia o Cristo. Eles eram pobres, miseráveis, tinham que trabalhar na roça, e segundo os rabinos famosos que escreveram seus livros lá, eles até deixaram a Bíblia deles de lado e usavam mais o Talmud, que era o livro dos rabinos, que ensinou para eles que deveria vir igual todos os profetas ali, o Cristo sairia de uma família rica. Então, eles metem rápido. Jesus falou para eles que era assim: nosso rabino, nosso mestre, falou que ia sair de uma família rica. José vai esquecer, então coitado. Ele era carpinteiro, trabalhava hoje para comer o hoje mesmo. Então não tem como ser isso. Então, ensinamentos, assim como a mitologia grega, os pais ensinavam os filhos que os seus deuses tinham que ser alimentados pela sua vontade, pela sua oração, os israelitas também foram ensinados de forma errada para esperar por isso. Então, os israelitas queriam que Jesus fizesse a vontade dele. Então, prepararam o cenário e falou: quando ele chegar aqui, ele vai mostrar para a gente como é que faz os milagres. A gente quer ver o nosso olho. Então, a curiosidade deles chegou a tamanho de que Jesus chegou e fez uma coisa muito maior do que fazer milagres. Eles não acreditaram. Eles não quiseram acreditar. Preferiram acreditar no que os rabinos, os seus mestres, tinham ensinado. Eles queriam que Jesus fizesse a vontade deles. Eles queriam colocar Deus dentro da sua caixinha. Na minha cabeça, Deus está assim. Então eu quero que Deus saia daqui.
Isso é o que eu quero. Então, não pode estar na de Deus. Deus tem que estar dentro da minha cabeça. Tem que ser a minha vontade. Assim como os gregos acreditavam que os deuses dependiam deles, Israel também queria colocar Deus dentro do seu lugar lá, que era a vontade de Deus. Era isso que os nazarenos estavam querendo fazer. Nazarenos são israelitas, né? São a lei de Israel. Mas é uma cidadezinha muito pequena e pobre. Então, como eles aprenderam dos seus líderes que o Cristo viria de uma família rica, então eles nem acreditavam mais. Segundo conta a tradição, eles chegaram até a separar famílias lá em Belém, onde sairia o Cristo, separaram famílias ricas ali, abastadas, o qual eles separaram uma filha deles, virgem, a vida toda, para que o Cristo nascesse dela. Então era isso, eles estavam determinando como Deus deveria agir. Então eles não conheciam Deus. Infelizmente, Jesus falou claramente para eles, né? Não, vocês são completamente errados porque não conhecem Deus. Vocês não conhecem Deus que vocês estão querendo servir. Então é impossível vocês não cometer erros sem conhecer realmente quem Deus é. Esse é o problema dos israelitas naquela época. E aqui no versículo 4, 23 a 27, diz assim: e disse-lhes: sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua terra o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E continuou Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E muitos leprosos haviam de Israel nos tempos do profeta Elias. Profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aqui Jesus revela um Deus justo, um Deus onde a sua justiça é absoluta. Deus sabe de todas as coisas, por isso opera com justiça. Nós vemos Jesus mostrando um Deus de justiça, um Deus absoluto. Na nossa mente humana, nós podemos até julgar as ações, né? Falar, Deus é injusto, porque se viu, deixou o povo lá. Havia muitas viúvas em Israel. Em Israel havia muitas viúvas, mas muitas delas morreram de fome. Mas uma viúva ao qual estava numa terra sem ser a terra de Israel, uma terra pagã, que era em Sidom. Na verdade, essa era uma cidade quase vizinha ali das divisas de Israel, mas era uma terra pagã. E aí Elias chega lá, fala para a viúva, encontra a viúva colhendo uns gravetos, assim, dá um pouco de água. A mulher prontamente deixou o graveto, foi lá, pegou a água, voltou e deu água para eles. Ela estava na porta da cidade, ela não estava na casa dela, na frente da casa dela, ela estava na porta da cidade. Então ela teve o trabalho de ir lá na casa dela buscar água e fazer para eles. Aí já é uma demonstração de prontidão. Trouxe a água e eles falou assim: vai lá, faz um pouco para mim, aí a mulher falou assim: olha, moça, sinto muito, mas eu não tenho o que comer. O que eu tenho, eu vou colocar todos os gravetos aqui para fazer para mim, para o meu filho, e depois que comer, eu tenho mais nada.
sentindo a seca de Israel, porque eles eram bem próximos aqui na região da divisa. Aí eles foram bem lá e falaram para ela: o certo que eu ouvi do Senhor, pode fazer que você, seu filho, não vai morrer, porque não vai faltar nem ao azeite e nem a mulher prontamente, ela colocou a fé na palavra do profeta. Foi lá, fez o pão, entregou para Elias, e ali ele escolheu. Ela voltou lá, pegou, colocou de novo o azeite e a farinha, fez para ela, o filho comeu. Tem coisa de diferente ou não? Ela exerceu uma fé, coisa que o povo ali de Nazaré não exerceu como Jesus, igual para Elias. Falou para eles: ó, vocês estão esperando isso que eu sou. Eles não acreditaram. A mulher acreditou na palavra de Elias, por isso ela foi salva. O povo de Nazaré estava correndo um sério risco, e o risco que estavam correndo era não crer na justiça. Como se crê na justiça? Pela fé. Abraão teve fé. Deus falou para ele: sai da tua parentela e vai para uma terra bem distante, que eu te mostrarei. Quando Abraão acreditou naquela palavra e saiu, ali foi aplicada justiça. Então, nós conseguimos a justiça de Deus através da fé. E a justiça de Deus é absoluta. Não é aquela justiça igual dos homens, que se eu fizer umas orações, se eu cantar os louvores, Deus vai me dar isso. Não é. A justiça de Deus não depende. E assim como os deuses lá da Grécia dependiam de um homem adorá-lo para ter poder, não. Deus tem poder absoluto. Ele não precisa de Deus. Se você não quiser adorar a Deus, Deus continua sendo Deus. Se você adorar a Deus, é bom para você. É bom para você. Porque Deus sempre vai continuar sendo Deus. Essa é a diferença do nosso Deus dos deuses pagãos. Ele continua sendo Deus, mesmo não tendo a adoração dos homens. Aqui Jesus citou Elias e Eliseu, que os israelitas poderiam recorrer a esses profetas para poder receber algum benefício. Estavam lá. Elias estava lá, o povo poderia recorrer a ele. Não foi. Eliseu estava lá, os leprosos poderiam recorrer a ele. Não foi. Mas quem foi? Foi um estrangeiro que teve a bênção de Deus, dita pelo profeta. Naamã estava lá na sua terra, aí teve uma guerra com Israel, eles, numa cidade lá, eles pegaram alguns habitantes lá para escravos. E aí, Naamã acabou levando uma menina. A Bíblia diz que mas pode ser que ela tenha ali a faixa dos seus já 20 e poucos anos para cima. Era chamado de menino. Então, levou para sua casa para ser serva da sua esposa. Para ajudar nas coisas domésticas. Aí a menina sempre olhando, vendo ali que o mestre, o dono da casa, sempre estava enfaixado para não ter contato com as pessoas, para não passar a lepra dele, que era extremamente contagiosa. Ela falou assim: se ele for em Israel, tem um profeta lá, pode curar ele. A mulher amava o marido, prontamente foi lá e já contou para o marido: falou, tem a solução para o teu problema. Isso é amor. Tá? Quando ama, você leva aquilo que a pessoa precisa. E o que nós precisamos fazer? Amar o mundo. Não o mundo, as coisas do mundo, mas o
anos a crer em Cristo. Foi exatamente isso que a mulher de Naamã fez. Chegou e levou sua própria solução para o problema. Acabei de saber. Está quentinho. Ó, é só você pegar e lá em Israel tem um fulano lá, um profeta. Chega lá que vai te curar. Naamã acabou de ouvir aquela palavra, a fé cresceu no seu coração. Naamã viu a solução do seu problema ali. Estou contando a história que Jesus falou aqui no texto, tá? Para você entender. Então, a fé brotou no coração de Naamã. E Naamã já correu lá no rei e falou: ó, eu ouvi dizer que eu posso ser curado da lepra. Tem a solução. Aí o rei já escreveu uma carta para entregar para o rei de Israel, porque a mentalidade era que o profeta estava sujeito ao rei. O rei que mandava o profeta. É igual acontece na mitologia grega, eu já havia disseminado tudo. Então, acreditavam que o rei que era absoluto para eles, que mandava o profeta. Então o rei mandaria o profeta executaria a cura para Naamã. Aí chegou lá, o rei de Israel já ficou, vamos dizer assim, estarrecido, né? Falou: não, ele está me provocando, só pode ser, não tem outra coisa para ser. Está me provocando, sou eu, Deus, para curar o mundo. Aí até chegou o ouvido de Eliseu, e Eliseu falou assim: ó, manda ele para mim, que aqui é a solução. Aqui eu tenho Deus verdadeiro. Aqui eu tenho Deus absoluto. Aqui eu tenho Deus de justiça. Aqui está a solução do problema dele. Naamã chegou com o povo lá, com vários burros carregados com pedras preciosas, ouro e tudo mais. Chegou lá, nem foi recebido pelo profeta. Só o servo dele foi lá e falou assim: ó, você Naamã, sou para você ir lá no Rio Jordão, você vai levar 7 vezes lá desse lugar. Aí Naamã disse: nós somos orgulhosos, nós queremos ser atendidos pelo presidente, nós queremos ser atendidos pelas pessoas famosas. Não é verdade? Um pregador simples chegar aqui e pregar, não. Tem que ser um pregador do poço, senão não dá ouvidos. Nós somos esse tipo. Infelizmente, uma escrava falou a palavra que despertou a fé no coração de Naamã. Nós não, somos tão orgulhosos, chegamos com Naamã, chegamos com o poço lá, não serve para mim, tem que ser outra pessoa falar, porque essa daí eu não quero não. Os nazarenos aconteceu a mesma coisa. Jesus chegou, por isso que Jesus usou a analogia aqui de Naamã. Jesus chegou e falou para eles: olha, eu sou Cristo, não. Você não consegue conhecer o nosso Cristo, não. Nosso Cristo tem que ser ricaço. Nosso Cristo tem que ser um guerreiro. Nosso Cristo tem que ser isso, tem que ser aquilo. Foi isso que o nosso mestre ensinava. Se não for assim, não serve para mim. É desse jeito. Nós somos assim. Nós vivemos como os nazarenos, não como Naamã. Este é o nosso problema. Aí Naamã chegou lá no meio dos amigos dele lá, que ele levou junto, eram os soldados, né? Ah, não, eu embora, nem fui atendido pelo profeta, não vai virar nada. Aí um dos amigos lá, sempre tem um que pensa melhor, ele fala assim: não, a gente levou o plano, está aqui, está ali no Rio Jordão, não vai fazer diferença se ele dar essa divisão, não. Aí fez a cabeça dele, ele foi lá, mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós começamos a orar, batemos o joelho no chão. Senhor, eu preciso, Senhor, me dê mais poder. Eu preciso que o Senhor me enche do Espírito Santo. Aí levantamos, não podia sentir diferença nenhuma. Não adianta orar. Não adianta orar. Não vou ficar cheio do Espírito Santo, não vou ver anjos, não vou ser arrebatado. Naamã melhorou a primeira nada, a segunda nada, a terceira nada, a quarta nada, a quinta nada, a sexta nada. Por quê? Porque a palavra, irmãos, era 7. Não era 1, 2 ou 3, era 7. Se fosse 3 vezes, na terceira resolveria. Agora, o que nós temos de Deus é ficar no dia que
até que sejais revestidos de poder. O que é ficar em Jerusalém? Ficar buscando. Lá estava o templo. Ele se reunia no pórtico de Salomão lá e ficava orando, buscando. Jesus demorou 40 dias aqui morrendo, dando ordem, e por Jesus foi levado ao céu. Quando nos tiram alguma coisa, isso parece que arranca de nós toda a esperança. Mas os apóstolos permaneceram lá praticamente centenas de pessoas que viram lá Jesus subir. Já tinham passado vários dias, no total acho que foram uns 20 sábado, só tinha sobrado 120. Dos 500, sobrou 120. Persistir na oração. Então, Naamã, depois da 7ª vez que ele orou, ele viu ali o poder de Deus, ele viu a justiça de Deus, ele viu o Deus absoluto, ele já tinha fé, a fé já desceu no seu coração, e ele teve a experiência que precisava para ver o Deus absoluto em sua vida. Naquele momento, Naamã queria agradecer. Aí voltou lá para o profeta, aí falou: olha, eu quero todas essas coisas aqui e quero ofertar. Não precisa não. Deus é absoluto, não precisa de nada. Pode ficar tranquilo, Deus que eu estou apresentando para você não precisa dessas coisas. Aí tem um versículo que diz, Deus fala assim: eu sou o dono do ouro e da prata. Aí tem uns pregadores que gostam de pegar essa parte e falar assim: ó, Deus é o Deus do ouro e da prata, né? Como se você fosse ter tudo aquilo para você. Não, irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata, não é você. Não é você que é o dono do ouro e da prata, é Deus. Aí ele dá quem quer. Agora, se você tem aquele domínio próprio de estar com o Espírito Santo, para saber que aquilo que Deus está te dando não é para você, mas é para você contribuir para que sua obra, o reino de Deus prossiga, o reino de Deus se eleve a tal ponto de chegar em todos os habitantes da terra. Deus dá. Agora, se você é aquele que pega e fala: eu consegui com as minhas próprias mãos, Deus não. Infelizmente, tem diferença entre ser um servo cumpridor da vontade de Deus, de reconhecer o Deus absoluto, e tem diferença entre aquele servo que é gastão, igual o filho pródigo. Ele pega e já despoja tudo que Deus dá para ele, e no final ele fica como filho pródigo. Aí depois ainda vai culpa Deus. Não, culpa Deus, porque olha só como é que eu estou nessa miséria. Não estou pregando prosperidade, entendeu? O Davi foi bem claro, falou assim: ó, eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar ao pão. Então, se você tem a fé no Deus Supremo, no Deus Absoluto, e crê na sua justiça, Elias, o corvo ia alimentar ele, levava carne para ele, e ele tomava água do riacho, enquanto começou a seca. Então Deus não vai deixar faltar nada para você, mas é a fé. A fé da justiça de Deus. Deus é o dono da prata, você não, tá? Você é o herdeiro de Cristo, mas ali está falando do reino de Deus, lá em cima, lá na glória, tá? Você é o herdeiro. Aqui, nas coisas materiais, não, essa não. Jesus se declarou ser o Cristo, mas não creu. E isso não foi imputado como justiça para os nazarenos, como ocorreu com Abraão no caso.
Somente pela fé podemos alcançar a justiça de Deus. Nós tentamos fazer a nossa justiça com as próprias mãos, mas nunca a nossa própria justiça, feita com as nossas mãos, é perfeita, ela é falha. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, crer no Deus verdadeiro, ver o tamanho realmente que é o nosso Deus, para que nós não venhamos a pequenar o nosso Deus, tornar ele tão pequeno a ponto de caber na nossa cabeça. Nós devemos abrir a nossa mente ao ponto de conhecer o nosso Deus, o tamanho que ele é, realmente ele é. Nosso Deus é supremo, o nosso Deus é absoluto, o nosso Deus é verdadeiro. Em Lucas 4:29, já finalizando, né? Ele levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte que a cidade deles estava edificada, para que de lá o precipitasse. Então, os nazarenos não acreditaram no Deus supremo, cumpre a sua palavra. Ali no jardim do Éden, Deus deu a liberdade de escolha ao homem e à humanidade. Em Gênesis 2, 16 e 17, ele diz ali, Deus fez o homem e a mulher e falou para eles, vocês são liberados para comer todas as frutas aqui no jardim, mas essa aqui do meio do mal, que ensina do meio do mal, vocês não podem comer. Então Deus não escolheu, quando falou, pode comer tudo, Deus liberou. Aí quando falou, não coma dessa, Deus deu escolha, deu o poder da escolha, não chama de inferno, mas é o poder da escolha. Quando Deus chega e leva até você a palavra dele, você tem a escolha de aceitar ou não. É essa a escolha. Jesus chegou e disse aos nazarenos, eu sou Cristo, eu estou aqui para a salvação de vocês. Os nazarenos optaram em escolher o não. Eles não quiseram aceitar Cristo. Exerceram o direito da escolha e recusaram a salvação de Cristo. Naquele momento eles tomaram posse do direito de escolha deles que Deus deu. Por isso que a palavra de Deus é cumprida. Naquele momento que Deus falou para o homem, vocês têm direito à escolha. Se quiserem comer essa erva aqui, vocês podem comer, mas vocês não comer. Então, a palavra de Deus é cumprida. Deus deu para você a escolha. Você pode escolher ser salvo ou não. Entramos na parte de calvinismo aqui, mas você pode escolher ser salvo ou não, porque você tem escolha. Quando Adão e Eva escolheram comer o fruto, eles morreram. Eles tinham uma vida, mas morreram. Naquele momento, Deus prometeu que viria um Salvador. E passaram ali milênios, muitos milênios, chegou Cristo Salvador para poder refazer aquilo que o homem fez no passado, lá no jardim do Éden, que foi a queda do homem. Jesus ia elevar o homem diante de Deus para que pudesse ter a presença de Deus novamente. Da ruptura que teve lá no jardim do Éden, Jesus veio e fez a ligação entre Deus e o homem novamente. E agora os israelitas tinham a opção de escolher novamente. Eles se depararam e eu sou o Cristo, eu sou aquele que vai ligar o homem a Deus novamente. Eles escolhem novamente não aceitar. Novamente eles recusaram a salvação de Deus. Os israelitas, eles caminharam muito bem. Eles conseguiram aqui, desde que Deus separou Abraão,
Eles caminharam muito bem ali, esperando, se preparando para isso. E aí, quando chega o Cristo, a hora H, o que eles fazem? Eles não aceitam. É o tal do nadar e morrer na praia. Nós também somos iguaizinhos, não temos diferença não. Somos iguaizinhos. Eu me converti há 30 anos atrás, estou lá nadando, está chegando na praia ali, ó, a água só está batendo no nariz, eu de bruxo aqui caio na praia, estou afogado aqui, só para aquela aguinha ali, que cobre só o nariz. É isso. Eu desisto na hora certa. Na hora que está lá, eu posso levantar e caminhar, eu não levanto. É isso. Isso que é o morrer na praia. Está chegando. Cristo está voltando. Já dá as portas. Todos os sinais estão aí. E o que você tem feito para se preparar? O que você tem feito para aceitar o Cristo? Igual os nazarenos. Vão expulsar Jesus da sua vida? Já tem expulsado e nem percebe? Porque se eu ajoelho para orar, meu Deus do céu, eu não consigo ficar 5 minutos orando de joelho, que já me dá um desânimo, me dá um sono. Há dias que a gente realmente está muito cansado, né? Então, a gente ajoelha do lado da cama e acaba dormindo ajoelhado. Isso é normal, mas todo dia nós ajoelharmos e não conseguimos ficar 5 minutos falando com Jesus. Você está preparado para viver a eternidade do lado dele? Não tem, irmãos. Não tem como. Aqui é uma preparação. Você está sendo preparado. Você tem a escolha de ser Naamã, tem a escolha de ser a viúva de Sarepta, e tem a escolha de ser os nazarenos. O que você vai escolher? O que você já escolheu, né? Porque agora você já está vivendo. Esse é o problema, nós já estamos vivendo. Os habitantes de Nazaré fizeram um plano. Esperaram que Jesus viria visitá-lo. Pode até ser que encheram a sinagoga de pessoas que precisavam de cura. Mas na verdade eram eles que precisavam da cura. Cristo chegou lá e falou para eles: ó, eu sou Cristo, eu estou com a cura para vocês aqui. E eles recusaram. Eles precisavam da cura, da libertação, e recusaram. Aí nós podemos chegar na parte da viúva, da mulher samaritana. Quando Jesus chegou, se apresentou a ela e disse, com as palavras dele, que ele era Cristo, a mulher samaritana ficou tão feliz, correu para a cidade e anunciou para todo mundo: olha, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Cristo. A cidade saiu inteira a recepcionar Jesus. Receberam Jesus como rei. Jesus chega na sua cidade, Nazaré, e anuncia ser o Cristo. E eles pegam, o expulsam da cidade, levam para o monte para poder jogar ele, assassinar Jesus. É essa a intenção deles. Hoje você tem duas escolhas. Vamos colocar pé e eu vou dizer as duas escolhas para vocês. Hoje Deus se revelou para você um Deus grande, um Deus absoluto, um Deus que não está subjugado aos homens. Então, você querendo ou não querendo, ele sempre vai ser Deus. E aí, você viu hoje um Deus verdadeiro, onde a vontade dele é absoluta, não pode ser mudada. Um Deus justo, onde a sua justiça é absoluta. Um Deus supremo, que ele cumpre a sua palavra
Ele deu a opção de escolha ao homem. O homem pode escolher. Você tem o direito de comer o que quiser, mas isso daqui você não pode. Você precisa se santificar e não tocar nisso. Então, hoje você tem a sua escolha. Feche os seus olhos e eu vou expor a escolha para você. 2 cidades. Você vai escolher uma delas para viver. Você pode escolher a cidade de Sicar, onde estava vivendo a mulher samaritana, onde ela foi lá e falou: eu encontrei o Cristo, aquele que vai ter a solução para todos os nossos problemas, aquele que vai nos trazer a salvação, a libertação, a cura. Venham ver. E todos saíram quando receberam Jesus e aceitaram. Ou então você pode escolher a cidade de Nazaré, que se prepararam para ver a Jesus, criaram aquela expectativa, aquela curiosidade de ver aqueles milagres. Jesus chega para eles e fala uma coisa muito mais importante do que milagres: eu sou o Cristo. E eles não aceitam, recusam. Hoje você tem a oportunidade de escolher estar ao lado de Jesus. Hoje você tem a oportunidade de viver uma vida transformada, uma vida dedicada. Porque veja bem, você saiu da sua casa, fez todo o seu esforço, você exerceu o seu direito de escolha de vir aqui hoje. Mas domingo que vem talvez eu não venha, sei lá, deu uma dorzinha na perna aqui, eu estou meio cansado. Irmãos, temos pouco tempo. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Quanto mais você se dedicar-se a Deus, quanto mais você se entregar-se a Jesus, mais você vai sentir a salvação de Cristo em sua vida, mais você vai sentir que você é dependente de Cristo, que só é através da fé em Cristo. E a palavra de Deus é Cristo. Jesus é a palavra. Nós devemos nos alimentar dela. Então, quanto mais cheios nós estivermos de Cristo, quer dizer, nós estivermos lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, bebendo a Bíblia, nós estaremos cheios de Jesus. E então poderemos ter grandes experiências com Cristo. Nós seremos como aquela noiva que está aguardando a parábola das 10 virgens, que estava aguardando o noivo e a sua noiva. Na hora H, a cadeira estava. Por quê? Porque não tinha frente, não tinha Espírito Santo. Às vezes estamos vivendo aí um cristianismo cheio de vontade, mas só na vontade, irmão, só na curiosidade. Não tem a entrega. Cadê a entrega? Jesus quer que você se entregue a Ele. Entregar-se totalmente a Cristo, a dependência de Cristo. É isso que Jesus quer. Você tem a oportunidade de escolher hoje. Entregar-se totalmente a Cristo. Fazer a vontade dele. Hoje você faz a sua escolha. Se entrega totalmente a Cristo. Amanhã você já começa. O que Jesus queria que eu fazer aqui? O que Jesus quer que eu faça aqui? Eu devo tomar essa decisão? Não, primeiro eu vou orar, vou ver o que Cristo quer para mim, para estar no centro da vontade de Deus. E hoje eu vou orar com você. Vou fazer esse apelo para você vir à frente, se você quiser se entregar totalmente a Cristo. E a partir de amanhã, irmãos, toda decisão que eu tomar, faça para cima. Busque em Cristo, para que você tome a decisão correta. Porque nós somos cheios de engano e crente, né? Quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, nós entramos em crente. E aí depois fica aquele problema sério lá do todo cheio. E aí, fraqueja na fé. Já vi muitos acontecer isso. Fraqueja na fé, não tem força. Aí temos que ir lá, ficar arrastando, não até que eu consiga se levantar. E muitos não conseguem. Hoje é a oportunidade para você.
Se você quer uma vida de entrega, a partir de hoje, dê um passo à frente. Vem aqui, vamos orar. Tem presbíteros, tem pastor, estou orando também. Vamos orar, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que venha dar força, porque nós não temos força dentro de nós, mas Cristo é a nossa força. O que nós podemos fazer é dedicar a nossa fé, entregar a nossa fé a Cristo, que Ele dá a força que nós precisamos. Se você quiser, venha à frente, nós vamos levantar o coração, pedindo para que Jesus venha dar força, e venha fortalecer, para que você possa trilhar este caminho que já está acabando. Fica tranquilo que já está acabando. Se você está nadando e acha que nunca vai chegar na praia, você já está na praia, já está acabando. Falta pouco para estarmos lá na glória. Sim, ó Pai. Aleluia. Sim, ó Deus. Aleluia. O Jair, Glória a Deus. Santo Deus de Israel. vamos orar Pela tua maravilha. que dê força